Salve, salve família! Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. Este é o Cidade Analógica Poesia e Entrevista e eu sou o poeta Eduardo DW, anfitrião desta primeira temporada, e estarei com vocês nas ruas, nos becos, nas vielas de Belo Horizonte e região metropolitana, atrás dos poetas e dela, nossa rainha, a poesia. Chega mais, chega mais, chega mais! E para você que ainda não sabe como vai funcionar nosso programa Cidade Analógica Poesia e Entrevista, eu te explico. A cada episódio receberemos aqui um poeta ou uma poeta que dividirá conosco uma videopoesia. Será uma videopoesia do poeta anfitrião e uma videopoesia do nosso convidado. E nosso roteiro de hoje nos leva para o encontro internacional de BH, Brasil, para Quebec, Canadá, para encontrar um poeta que é muito especial para a gente. Confira o perfil do nosso camarada Otacílio de Oliveira Júnior. Otacílio de Oliveira Júnior é poeta e doutor em psicologia pela UFMG, estudando as trajetórias de escritores da periferia de Belo Horizonte e sua produção estética. Atualmente mora em Montreal e trabalha como coordenador de projetos em saúde mental para jovens em vulnerabilidade. Salve, salve, Ota! Seja muito bem-vindo, cara. É um prazer te receber aqui. E eu gostaria já que você já falasse sobre essa relação da academia, né, cara, com o Sarau de Poesia, essa pesquisa bem bonita que você fez com os poetas de Belo Horizonte, né, e a relação com o Sarau Coletivoz. Eu gostaria de te receber aqui com muito carinho e já que a gente fizesse essa ponte aqui, Belo Horizonte, Canadá, com essa pergunta, né, sobre essa relação que você teve com a academia na proposta do Coletivoz. DW, uma satisfação de estar aqui trocando essa ideia com você, cara. Não deixa de ser um jeito de aquecer, assim, né? Meu coraçãozinho aqui no frio, aqui do Canadá. Volta quebrando lá fora de frio e é sempre bom poder falar do Brasil, falar da nossa história, né? Porque acaba que é uma história em comum também. Então, uma satisfação de estar aqui. A história... essa história de como é que eu, particularmente, comecei a me interessar pelo sarau, estando dentro da academia. Assim, na verdade, ela começa bem antes de ter contato com o Coletivoz, de ter contato com os saraus de periferia que estavam rolando na época, quando eu comecei a fazer pesquisa, que isso foi lá, se eu não me engano, agora foi em 2011, 2012, final de 2012, início de 2013, que eu começo a fazer essa pesquisa. Mas começa antes, porque desde que eu entrei na universidade, em 2003, logo que eu entrei no curso de psicologia, logo que eu comecei a entrar, eu comecei a me interessar por questões ligadas à psicologia comunitária, psicologia social, que é um ramo da psicologia que tem uma preocupação de estudar questões ligadas à desigualdade social, assim, né? De pensar como é que a desigualdade social ela interfere nos processos psíquicos, nas relações entre as pessoas e etc. Então, isso, desde o começo do meu percurso na universidade, foi um interesse, sobretudo porque eu vim, assim, né, eu nasci na zona rural, né? E de uma família que hoje a gente pode dizer de classe média baixa, mas que, como a gente sabe, uma família de classe média baixa no Brasil significa que você pode ser de classe média baixa, mas pode ter um primo seu que está passando fome. Ou então seu pai ou sua mãe passaram muito aperto para você conseguir ser de classe média baixa. Então, todas essas questões da desigualdade, do meu percurso de ter nascido na zona rural, quando eu boto os pés assim na Fafiche, né, na Faculdade de Ciências Humanas da UFMG, eu carrego isso comigo, assim, de alguma forma. Você leva Sacramento com você, né? Um pouco de Sacramento com você. Né? Eu levo totalmente São Sebastião do Sacramento comigo para lá, porque
Você imagina, né? É uma trajetória, quer dizer, eu morei, assim, efetivamente lá até os 15, mas continuei indo e voltando, todo final de semana praticamente estava lá até os 18, né? Então, eu Sim. sempre continuei muito ligado ao lugar e depois, quando eu entro na UFMG, assim, é esse rapaz da roça que, de alguma forma, desembarca na Fafig, assim, né? Agora, Otacílio, a pesquisa foi publicada, a tese foi defendida em 2016, correto? Sim. E aí, quais que foram as conclusões? Qual foi a percepção que você teve assim da? O Uhum. que você concluiu? Assim, o que você conclui Sim, com a sim, sua sim, sim. pesquisa? Primeiro, assim, uma coisa que era importante é que já tinha começado uma pequena produção sobre as experiências do sarau e da literatura marginal, periférica, sobretudo de São Paulo, naquele momento. Já começava, é pequeno, mas ainda já começava a acumular, e já tinha, ainda que não muito grande, uma certa acúmulo de pesquisa sobre a relação entre pobreza, literatura, periferia, literatura, no contexto acadêmico, assim, né? Uma coisa que eu fui percebendo a partir dessa pesquisa é que, ainda que fossem pesquisas muito, muito importantes, que me deram ótimos insights, que ajudaram a lançar um olhar bastante importante sobre essa experiência, era uma visão que partia muito de uma ideia de que a experiência dos saraus e aquilo que estava sendo performado naqueles espaços eram um reflexo da cultura, do comportamento da periferia. Então, por exemplo, os gestos, quais que eram os gestos que estavam no sarau, a forma de se comunicar. Então, era muito a ideia de que aqueles espaços eram um reforço da identidade, um fortalecimento da identidade de pessoas oriundas desses espaços, pessoas negras, pessoas pobres, pessoas algumas com menos ou maior escolarização. Então, tinha toda essa ideia de que o sarau era esse movimento que estava em torno dele era uma expressão, uma tentativa de ressignificar positivamente o olhar sobre si mesmo e o olhar sobre a periferia. E por mais que isso seja verdade, por mais que também era um espaço disso, é como se todo o esforço de escrita, de produção literária, de construção de conhecimento em torno disso, e mesmo as trajetórias individuais de cada pessoa, de cada uma das pessoas que se conectava àquele lugar, tivesse sido esquecida. Então, por exemplo, os autores que as pessoas liam, o esforço para escrever um determinado texto, a forma de pensar de por que esse texto deveria ser performado assim e não de outra forma, as trocas que os poetas tinham entre si para pensar como que esse texto deveria ou não ser construído, a própria visão crítica que o público tinha de qual texto que era bom, de qual texto que era ruim, tudo isso ficava diluído como se não o que só importava naquela experiência era a questão de que aquilo ali era um movimento de afirmação positiva da identidade. Só Sim. E não era só, né? Mas, ao mesmo tempo, negava justamente o que muitas daquelas pessoas estavam ali tentando dizer. A gente escreve literatura, a gente escreve poesia, a gente faz rap, a gente faz teatro. Existe um trabalho intelectual aqui que é realizado e existe um pensamento que está por trás da construção desse. Então, enquanto aquele próprio movimento estava tentando se afirmar como espaço de pensamento, e de corpo também, claro, mas sobretudo de um corpo que pensa, essas pessoas eram devolvidas só à dimensão do corpo, né? E o que eu pude perceber que o que você tinha era a maioria das pessoas que estavam ali eram pessoas, filhas de trabalhadores, na maioria trabalhadores braçais, que em algum momento das suas vidas
trabalhou ou em algum sentido com trabalhos considerados subalternos, né, no contexto brasileiro, mas que tiveram uma trajetória de esforço de se aproximar de espaços de produção artística desde a adolescência. De lá na quebrada, descobrir que tinha escutar, sei lá, às vezes isso vinha por meios muito fortuitos, né? A pessoa começava a gostar de um músico, o músico falava de um autor, e a pessoa ia correr atrás daquele autor, isso já abria uma certa janela para ela já ia se aproximando, tentando fazer curso de graça, curso de teatro, curso de oficina de escrita. Então, era uma galera que uma boa parte dessas pessoas conseguiram, né, na época do governo Lula, entrar na universidade pública, eram as primeiras pessoas que estavam entrando na universidade pública, das suas famílias, isso era importante dizer também. Então, tinha toda uma movimentação das pessoas de dizerem que, sim, a gente é um corpo, mas a gente também é uma alma. E eu acho que... E depois, porque muitas análises ainda hoje tentam jogar essas experiências apenas para a dimensão do corpo. E o mais engraçado é que nas próprias entrevistas e nos próprios poemas, sempre teve muitas imagens que a gente pensa o importante é a palavra, o valor da palavra de cada um, de como que a gente constrói essa palavra e como que a gente também tem direito a esse espaço do pensamento. Ô, Tacílio, eu acho que, importantíssimo esse ponto, assim, que a sua pesquisa chegou de entender a autonomia, né, das pessoas, daquelas mentes ali que queriam arte, literatura, que queria entretenimento, queria encontro, queria muitas outras coisas que são negadas, né, no cotidiano da periferia, né? Esse cotidiano que é dinâmico, eu gosto sempre de falar que não é um cotidiano que é paralisado, ele é dinâmico. Então, a imagem clichê que as pessoas têm da periferia, isso é quebrado a todo tempo, e a gente vê que o mundo tem mudado nessa direção, né? Não que antes não fosse, né? A periferia, a favela sempre foi espaços criativos, artísticos muito importantes. E quando seu trabalho vem de forma científica e constata isso, é uma contribuição muito legal para a arte, né, em si, para a psicologia, para a vida, para a arte periférica. Eu acho que é muito importante. E aí eu queria te fazer uma pergunta assim, quais são os frutos assim, de publicações, né? A gente ficou sabendo aí de algumas publicações que foram geradas, né, as professoras falaram do seu trabalho. Eu gostaria que você deixasse registrado aqui. Das publicações que eu fiz, eu acho que é uma que é bem significativa, porque ela também é parte de um livro que reúne outros autores que também fizeram pesquisas similares a que eu fiz, né, trabalhando também com saraus, é esse livro que foi publicado no ano de... peraí que fugiu o ano aqui, de 2019, que é Literatura e Periferias, que foi organizado pela Regina Dal Castanher e a Lúcia Tenina, e que é um livro que reúne vários estudiosos brasileiros na academia que tomaram, sobretudo, saraus de periferia e a literatura produzida pelas pessoas que têm uma origem periférica. Foi um livro que se debruçou sobre experiências em todo o Brasil. Então, você tem experiências de norte a sul do Brasil, refletindo sobre o que foi esse momento, o que foi esse movimento de saraus, de literatura periférica em vários cantos. Então, fica a dica aí. Importante esse registro aí, importante que o pessoal leia essas publicações, né? Porque é importante tanto para a academia quanto para a vida artística dessas cidades, né? Onde essas pessoas estão querendo jogar luz sobre o sarau, sobre os poetas, sobre a escrita. Muito importante. Você estava falando sobre as suas mudanças de caminhos, né? Suas mudanças de cidade. A gente já falou de Sacramento, né? Falou de BH. E aí, me fala do Canadá, em que cidade que você está aí,
né? Que cidade você está falando, de que cidade você está falando agora e de como é que foi esses relevos aí, né? Para a gente começar a Pois falar da é, nossa videopoesia. eu saí de São Sebastião do Sacramento, que é um distrito de Manhuaçu. Eu preciso falar que é de Manhuaçu, senão as pessoas não vão saber onde é, ou então vão me matar depois. Mas é um distrito de Manhuaçu, né, na zona da mata de Minas Gerais. Depois eu vou para Belo Horizonte e depois eu venho para Montreal, né? Então, hoje em dia eu moro em Montreal, né, no Canadá, que é uma cidade do estado do Quebec. É uma cidade de 3 milhões de habitantes, uma cidade que tem uma população próxima à população de Belo Horizonte. Bem próxima mesmo. E é uma população, é uma cidade de língua, sobretudo de língua francesa, é uma cidade, em grande maioria, bilíngue, francês e inglês, mas que a língua oficial e a língua do trabalho, na sua maioria, é o francês. E tem uma particularidade interessante, que além de ser muito fria, né, é uma cidade bastante fria. Por exemplo, está fazendo agora menos 20 graus lá fora. É uma ilha, né? Então, a gente está cercada pelo rio São Laurent, que é um dos maiores rios da América do Norte, e isso também dá uma certa dinâmica própria à cidade, né? Atualmente, o poema, né? O poema que foi desenvolvido, ele de alguma forma ele tenta, o poema do projeto Cidade Analógica, ele tenta justamente falar dessa travessia, né? Dessa travessia entre São Sebastião do Sacramento e um pouco da experiência de estar aqui como imigrante, né? Porque que é isso que eu acho que é a questão importante, né? São os relevos dessa cidade, mas os relevos de alguém que é imigrante, de alguém que é imigrante do Brasil. Você já traz alguns outros relevos aí com você, né? Vamos dizer assim, né? E o poema em si, ele fala um pouco dessa travessia e uma imagem que se repete nesse poema é a questão do fantasma, né? Da neve que é branca, da neve, do sol que é branco, remetendo à questão da branquitude e, ao mesmo tempo, a questão de que nem é o meu privilégio branco que eu, de alguma forma, usufruí no Brasil, ele foi capaz de me tornar alguém visível, né? Nesse espaço, né? Porque por conta de toda essa dinâmica do que ser imigrante, do que é você se fazer essa travessia no novo país, né? E atualmente eu trabalho com questões ligadas à psicologia social, psicologia comunitária. Eu trabalho também numa quebrada de Montreal, vamos dizer assim. Trabalho sobretudo num organismo que trabalha com a juventude daqui, juventude marginalizada da cidade, sobretudo com a juventude de origem haitiana e de origem magrebina, né, que são os países do norte da África, né, Argélia, Marrocos. Então, acaba que eu saí do Brasil, trabalhei com essas coisas na universidade, me interessei por essas questões academicamente, e aqui, hoje em dia, eu também faço um trabalho com uma galera jovem da quebrada daqui, com essa origem haitiana ou então do norte da África e tal. Massa. Ô, Ota, então, assim, a gente fez essa conexão aqui, né, entre cidades, né, a gente já falou de algumas aqui, né, e gostaria, então, de chamar o pessoal para conferir aqui a sua videopoesia, né, no nosso episódio aqui, Nossos Relevos. Confira aí a poesia do nosso camarada Otacílio de Oliveira Júnior. Confira aí, galera. A lama do deslizamento arrancou nosso chão. Com a boca aberta, nossos olhos miraram um novo canto onde fosse possível sonhar.
Nossos dedos apontaram as 7 estrelas bailarinas. Embaixo delas ficava a terra sem males, chamada Canadá. Montados na casca de um buriti, remamos até chegar à ilha de Montreal. E era como se tivesse pousado um casal de maritacas num pé de coquinho gerivá. Nossos braços balançavam tanto e a gente falava tão alto o português gostoso do Brasil. Logo, logo ouvimos, por gentileza, se não fosse nenhum incômodo, s'il vous plaît, a gente calasse a boca, pois ali se falava baixinho o francês. Brasil? Non, 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 pas d'espanhol. Je parle portugais. Je suis brésilien. J'adore Pourquoi? mon pays. Non, Pas parti. je n'avoue, Comment on je dit ne me ça? souviens pas. Je Quel m'appelle mot? Otacílio. Então a gente se calou no meio de um sorriso. Aos poucos a gente ia se desbotando. Eu não via as 7 estrelas bailarinas dançando sobre nossas vistas. Era mesmo Canadá? Só o céu leitoso entre nuvens cinzas, e me dava muito medo. Então houve uma explosão de folhas vermelhas e amarelas, e ela sorriu quente outra vez. E depois veio um vendaval dando lambada na cara das árvores, e levou todas as cores, e deixou tudo seco e pelado, e baixou um frio tão forte, e o sol se tornou inteiro branco, e o dia tão pequeno que nós só queríamos dormir, e o sorriso dela esfriou, depois do meu. Mas era preciso viver como combinado, e para isso era preciso estar na rua. Ali só se via igreja, e era tanta igreja de pedra, parecia que a cidade era só feita de padre. Mas as igrejas estavam todas vazias, eram apenas ruínas de limo e de silêncio. Eu fiquei até feliz, já estava cansado de tanta igreja. Mas não tinha só igreja. Tinha prato para lavar, tinha chão para limpar, tinha curso de francês para a gente se francesizar. E enquanto eu prestava atenção às estrelinhas fofas caindo do céu, brotando florinhas de gelo no vidro da janela, enquanto eu via, sonhando com as estrelas bailarinas, as nuvens branquinhas se deitarem no chão e abraçarem os pés das árvores, o professor ensinava o jeito francês de falar latim. Então meu ouvido se fechava, minha orelha se abria. Em vez de atirar, eles me tiravam. Em vez de atrair, eles atiravam. Além de montar, eles subiam. Em vez de subir, a gente sofria. Mas sofrer era mesmo sofrer, e integrar era mesmo integrar. A gente devia se tornar católico de novo, sem padre nem igreja. Eles queriam que a gente fôssemos católicos sem religião. O professor gritou para eu prestar atenção. Entre o medo e a alegria, eu só conseguia reparar na janela que se abria, por ter nascido na América, também latina, em São Sebastião do Sacramento, numa sexta-feira da Paixão. Eu achava aquela matéria bem repetida. A gente se descoloria a ponto de se tornar da cor do invisível. Nem branco a gente ficava debaixo de tanta neve. Nem dava para pensar que a gente era uma assombração passando susto no dia das bruxas. A gente era só imigrante mesmo. Tá sensacional, né? É um prazer ter discutido com você aqui essa questão que é tão cara para nós, né? Que é os relevos, né? Nossos relevos aqui de Minas que têm sido tão atacados, né? As barragens, né? A gente vê a destruição que tem sido feita tão próximo de nós aqui na Serra do Rola Moça. Como que essa extração de minério tem prejudicado, como essa falta de fiscalização e esse capitalismo ainda predatório tem prejudicado tanto os relevos, né? Eu fiz minha videopoesia discutindo um pouco, né? Eu gostaria aí que vocês conferissem conosco a videopoesia que eu construí, Nossos Relevos. Confira aí, família. A vida tem seus relevos, nem por isso
Relevo, se o horizonte não é belo, eu revelei. Favelo, ela é vista, calma e riste, ignora os meus palpites, embralhe, toca a calçada com os meus pés, descalço, meu passo atravessa e versa sem o seu convite, com toda a dor e amor, te entrego o meu cansaço. Eu vi adultos construindo pontes pro futuro, juro, pensei que só criança era capaz. Ei rapaz, ouça bem, não ignore o meu relato, a boca louca que saliva e sua face que esquiva, não te livraria nunca desse beijo no asfalto, nem do cheiro do ralo, ao lado do frango no bafo, o estampo do rango, ele serve essa sopa no garfo, o mais estranho é que ainda nos chamam de ingrato. É o escarro na boca do rato, a cidade roubou meu espaço, a passagem é o item mais caro do prato. Não veio o metrô e que o povo engula o bagaço de aço, tá no contrato. Sou suburbano convicto, revolto e invocado. Não é o que somos, é como temos sido tratados. É complicado, eu vim pra dar um recado, então ouça, por favor, ouça meu chegado. Querem meter a mão, meu irmão, trepar a força. Querem comer por trás a serra do rola moça. Capitalistas da terra plana, vai nos afogar na lama. Uma hora a gente cansa, uma hora o povo inflama. Vai pensando que tá bom, vai pensando que é gincana. Meu globo gira, bacana. Do Taipu ao Sumaré, do Aron Reis até o Cabana, do São José ao Ibirité, do Corre a Pé até o Joane, não se engana. É um desce e sobe de ladeira, Vila Pinho é o caminho, Santa Rita e Castanheira, DJ City é meu ninho, minha parada derradeira, minha estação primeira de Mangueiras. No meu sonho mais profundo pinto o quadro que lá vi, mas nem por um minuto me julgo salvador dali. Daqui é que o coração que vaga o mundo é tão vagabundo que brecoar meu canto resolveu seguir. Minhas ocupações pela cidade pedem casas pra morar, escolas pros seus filhos. É que minhas pretensões pra esse lugar pede peito pra deitar e pra acessar gatilhos. Se BH não tem mar, o jeito é caminhar e ir pro bar. Hero, é que aqui é meu lugar, pra onde eu sempre vou voltar, que é pra eu poetizar e trombar com os meus parceiros, pra classe ser o priviluta, pra média, privilégios, com cercas e aparato, feito ratos nos seus prédios, refém dos seus remédios, refém do seu salário. Se vivo assim não quero esse morro, do papagaio se morro, do papagaio se morro, do papagaio se morro, do papagaio. Foi uma satisfação poder pensar, cara, criativamente com você, essa videoprodução, pensar a escrita audiovisual. Como foi para você, assim, pensar isso, assim, quando você viu o vídeo do que você tinha feito? E essa produção internacional, né, que a gente construiu isso, as videopoesias aí tão lindas e tão bonitas, tão expressivas, como todo mundo viu, e a gente conseguiu fazer isso de forma aí internacional entre os países aí. Como é que foi isso, essa experiência para você? Para mim foi uma experiência muito importante, assim, né? Inclusive meu processo aqui como cidadão desse país, ou como subcidadão desse país, que é justamente a tarefa que me foi dada, tanto de pensar um texto, mas também de, uma vez que eu estou aqui e que não tinha possibilidade de eu trazer vocês para cá, ou de vocês virem, deu escolher, fazer um registro de imagens para que depois isso fosse editado pela equipe do projeto e tal, né? Então, esse desafio de lançar um olhar sobre a cidade, de escolher determinadas imagens, de escolher que lugares eu gostaria de mostrar da cidade que tivesse uma relação com as palavras e com aquilo que eu estava querendo expressar, foi uma experiência assim que no final das contas me lançou um outro olhar para a cidade, assim, e também um outro olhar de como que eu me vejo nessa cidade, assim. Então acho que teve essa importância de ser um espaço de construção artística, de pensar essa relação entre palavra e imagem, todo o processo de edição, com o Álvaro, com você e tal, mas também foi um processo de me ajudar a me localizar um pouco aqui nessa cidade estrangeira, nesse frio e etc.
Que bom que a gente serviu, pelo menos, de um aquecimentozinho pro seu coração aí. Você é um cara muito caro pra gente, um cara muito especial pra gente, assim, seu trabalho, assim. Então, é uma alegria poder falar do seu trabalho aqui e das coisas que você vem fazendo. Gostaria que você falasse pra gente, assim, o que você está lendo, o que você está escutando, bem brevemente, para a gente finalizar aqui. E deixar assim, a sua saudação final aí para a gente sair fora aqui. Olha, como eu estou trabalhando em francês, é um desafio para mim, eu tenho buscado autores em francês que seja uma leitura satisfatória, que me preencha, e que, ao mesmo tempo, me permita treinar a língua, né? Assim, então, eu comecei a ler o Albert Camus, então acabei de ler O Estrangeiro, e agora comecei a ler um livro do Paul Auster, que se chama Mr. Vertigo, mas numa tradução em francês, assim, né? Que é um autor dos Estados Unidos, mas eu estou lendo ele numa tradução do francês para treinar a língua. E também estou lendo um autor importante para o trabalho que eu faço agora, que chama Toby Nathan, e o livro chama L'Influence qui guérit, que é um livro que discute justamente como que a gente pode lidar com as diversas culturas nos processos psicoterápicos e tal. Então, é um trabalho, é um texto que pensa sobre a relação entre psicanálise e antropologia e de como é que essas duas disciplinas podem caminhar para pensar processos de sofrimento mental e de novos caminhos a partir disso. Ô Tarsílio, a gente poderia ficar aqui horas e horas tomando cerveja, comendo um tira-gosto e trocando essa ideia sobre psicologia, que é uma coisa que é muito massa, sobre cultura, arte. E eu queria agradecer a você, cara, pela participação aqui conosco, sua disponibilidade. Agradecer também nosso camarada Jackson Abacatu, que é nosso responsável pela técnica aqui. Salve, salve, Jackson, muito obrigado. Agradecer também Álvaro Stalin, que nos construiu brilhantemente conosco essas duas poesias, e convidar a todos que assistam os outros episódios dos outros poetas, dos outros poetas, das outras poetas, e Cidade Analógica é tudo nosso. Salve, salve, Ota, um abraço, valeu. Boa satisfação, obrigadão, tamo junto, é nóis. Valeu, Ota, tchau, tchau. Sua vingança sorridente do poeta, irmão. Eu sou a dor de uma ferida sempre aberta, então sou a mistura explosiva do napalm, paga-pau. Sou do clube da luta, da poesia marginal. A vingança sorridente do poeta, irmão. Eu sou a dor de uma ferida sempre aberta, então sou a mistura explosiva do napalm, paga-pau. Sou do clube da luta, da poesia marginal.